Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse período triste que a gente está passando, período de pandemia, e logo, logo nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser, muito mais fortes e muito mais unidos. A partir dessa semana, do volume 2 da apostila, eu estarei gravando videoaulas para vocês sobre os conteúdos trabalhados no PET. Então, nessa semana, nós temos a situação indigenista na Primeira República, também chamada questão indígena. A unidade temática é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até metade do século XX. Objeto de conhecimento é a questão indígena durante a República, até o golpe civil-militar de 1964, e vocês deverão adquirir essas duas habilidades aqui. O que foi a política indigenista ou a questão indígena, pessoal? Lá em 1910, um pouco após a proclamação da República, que foi em 1889, pelos militares, um marechal sertanista, Cândido Rondon, o que ele fez? Ele criou um órgão chamado SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio. Qual que era o objetivo de um militar e também de um sertanista criar um órgão de proteção ao índio? Ele queria proteger e preservar a cultura e as terras indígenas. Por quê? Na época, o café era o principal produto cultivado no país e precisava de terra. Os cafeicultores necessitavam de terras para cultivar e aumentar a expansão econômica. E essa terra estava no interior do país. Então o índio ele estava sendo expulso das suas terras por poceiros, pessoas que chegavam na terra do nada e ameaçavam e entravam em conflito com os índios, e aí o índio tinha que sair da sua terra. E basicamente o índio ele foi morar na floresta amazônica. Foi nessa época que o índio saiu do litoral e do interior e foi empurrado para a floresta amazônica. Aos poucos eles foram perdendo suas terras e transferidos para colônias indígenas. Lá na apostila de vocês, na página 75, tem um texto que fala do SPI, desse órgão, e eu vou ler um trecho para vocês que eu achei bem interessante, que é o segundo parágrafo. O projeto do SPI instituía assistência leiga, procurando afastar a Igreja Católica da catequese indígena, seguindo a diretriz republicana de separação Igreja e Estado. A ideia de transitoriedade do índio orientava esse projeto. A política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador nacional. Então, com a proclamação da República, a instituição igreja não era mais uma instituição do Estado, submissa ao governo. A igreja agora era uma instituição somente religiosa. Então, ela não tinha mais a missão de catequizar os índios, da formação religiosa dos índios. Agora essa missão cabia ao Estado. E qual era a missão do Estado? Missão republicana. Era ordem e progresso, ou seja, transformar o índio num trabalhador nacional, um assalariado. Então, na prática, o que esse SPI, o que esse órgão dizia? Ele queria basicamente transformar os índios em cidadãos. Nem que o índio não estivesse incluído na Constituição, o objetivo da República, ordem e progresso, era civilizar todas as pessoas consideradas sem civilização, pessoas consideradas atrasadas. E o índio era um deles, assim como os negros,
as mulheres e outras minorias étnicas também. Então, esse SPI ele funcionou até 1967, quando ele foi substituído pela FUNAI, que era a Fundação Nacional do Índio. Ela existe até hoje. Aqui nós temos o logotipo da FUNAI, é um cocar, um penacho, e era uma instituição muito importante, apesar de todas as questões indígenas que a gente vive até hoje. A FUNAI luta pelos direitos de proteção ao índio. E aqui nós temos uma imagem muito chocante, um desenho simbolizando a propriedade do agronegócio, ou seja, o homem branco, né, os grandes fazendeiros, os grandes empresários, latifundiários, em busca do desenvolvimento econômico, do lucro, eles não medem esforços para conseguir terras para cultivar os seus produtos, para construir empresas, nem que isso leve à morte do índio, que é o nativo aqui do Brasil. Então aqui nós temos uma cerca representando aí a divisão e o índio sendo praticamente morto, né, por essa cerca. Aqui nós temos outra imagem muito significativa e muito comum na nossa sociedade, que é a questão das lutas indígenas, as manifestações de rua em Brasília, em São Paulo, que são muito comuns das tribos indígenas. Aqui um índio segura o livro da Constituição brasileira, aquele livro que rege as leis do país. Basicamente, nós queríamos que todas essas leis que estão contidas nesse livro fossem colocadas em prática, mas nós sabemos que a realidade não é bem assim. Então, os índios, não só os índios, como as mulheres, os negros, os afrodescendentes, eles precisam lutar pelo seu espaço social. Também aqui eu trouxe as duas imagens que tem nas atividades de vocês do PET, que são imagens bem parecidas. Apesar que uma é um desenho e a outra uma fotografia, a primeira imagem mostra os portugueses chegando em caravelas e cheio de riquezas, com baús, com joias, espelhos, porcelanas, dando esses presentes para o índio, que era a prática do escambo. O índio fazia a extração do pau-brasil, da madeira, e em contrapartida, o português, o branco, dava presentes para o índio. E na imagem 2 nós temos o Marechal Rondon distribuindo presentes para os índios da tribo Parese. Ali, uma imagem bem significativa e com um discurso bem político para a época. Aí vocês farão as atividades das páginas 70 e 71 da apostila do volume 2. Bons estudos, eu espero que todos fiquem bem e logo, logo nós estaremos juntos novamente.